Olá, mais uma vez é um grande prazer estar em sua companhia. Começa agora o programa Análise Direta, que é o programa de entrevistas do canal Hit Notícias, sempre trazendo um tema muito importante para o seu dia a dia. Hoje, por exemplo, nós vamos falar de um assunto polêmico, os casos de injustiça cometidos pela Justiça e também pela Polícia. Quem vai falar sobre esse assunto está aqui ao meu lado, o jornalista Marcelo Oliveira, que acaba de escrever um livro sobre esse assunto. Tudo isso a partir de agora no programa Análise Direta. E você vê imagens do estúdio da Hit de TV em São Paulo, onde acontece o programa Análise Direta. Como eu já apresentei aqui ao meu lado, o Marcelo Oliveira, ele é jornalista, escritor e escreveu o livro, autor do livro Liberdades Negras Importam. Na apresentação, Marcelo, eu disse que o caso era polêmico, mas conversando aqui um pouco antes do programa começar, você falou que não tem polêmica nenhuma, no seu entender. É um assunto impactante, um assunto que causa até indignação na sociedade. Quando você diz que não tem polêmica, qual é a sua avaliação? Quando eu digo que não tem polêmica, é no sentido de que a apuração jornalística demonstra que são falhas, entendeu? Então, do ponto de vista de que há falhas, de que há injustiça, de que há racismo estrutural, não tem polêmica nenhuma. Nesse sentido que eu quero dizer. Na verdade, o que a gente percebe na rua é que não há investigação, né? Por exemplo, esses casos todos, são casos, a maioria dos casos são casos de reconhecimento. Quais são os crimes em que tem reconhecimento da vítima? Roubo, ou então violência sexual. Os casos são de roubo, tá? Então, as pessoas, elas não têm tempo sequer de descrever quem são os assaltantes. Logo em seguida, elas começam a receber fotos no celular, enviadas por policiais e tal, são levadas para a delegacia e são, digamos assim, em bom português, forçadas a reconhecer as pessoas. E os reconhecimentos ocorrem em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal, que prevê as regras do reconhecimento. O reconhecimento ele deve ser feito o quê? Se tem 3 suspeitos, é um suspeito de cada vez. Cada suspeito ao lado de pessoas parecidas com ele. Não parecidas iguais, mas, por exemplo, se é um negro, ele tem que estar ao lado de negros. Se é um branco, tem que estar ao lado de brancos. Se é um japonês, tem que estar ao lado de japoneses, e por aí vai, japoneses sem especismo, mas enfim. O importante é que, assim, a polícia que tem feito investigações, a polícia militar, na verdade, a polícia civil não faz absolutamente nada, ela só registra o boletim de ocorrência, o Ministério Público reproduz o que as duas polícias fazem, e a Justiça decide. Sem ter todos os elementos para julgar. Então, não tem tudo necessário para fazer um julgamento correto. Além disso, a defesa muitas vezes é precária. São pessoas muito pobres, não têm condições de constituir uma defesa. Não que a Defensoria Pública não faça o seu trabalho, ela faz. O problema é que ela não tem condições para atender o volume de casos que tem em São Paulo. A quantidade de prisões que tem aqui. Só para você ter uma ideia, em 2019, em São Paulo foram presas 190 mil pessoas. Um ano só, para prender a população de muito maior do que de várias cidades do estado de São Paulo. Legal. Ao longo do programa, nós vamos detalhar cada uma dessas etapas desse processo de reconhecimento e de acusação. Mas, para começar, eu queria abordar o nome do livro, o título, Sim. Liberdades Negras Importam, que parafraseia o movimento Vidas Negras Importam, que surgiu a partir da morte do George Floyd nos Estados Unidos. Eu queria perguntar para você se essa é a morte, esse caso do George Floyd, o que ele representou de fato, além dessa grande campanha de marketing que foi feita, além dessa grande... Mas, na prática, ele teve efeitos? Como você enxerga a influência? Ele tem efeito numa tomada de consciência. Legal. Da população, mesmo fora dos Estados Unidos. Existe um aumento do interesse e da preocupação com a injustiça policial e com a violência policial em todos os lugares. E o nome vem justamente
do pai de uma das vítimas, né? De um dos rapazes que foi preso injustamente, que é o seu Júnior. O seu Júnior César é um porteiro de prédio, de condomínio, e o filho dele foi preso injustamente. E o Júnior, ele, justamente por conta de tudo que aconteceu nos Estados Unidos, o movimento Black Lives Matter, ele fez um movimento de divulgação do caso do filho, em que ele usou essa hashtag, digamos assim, né, que é Liberdades Negras Importam. Então, inspirado no Júnior, no pai do Lennon, eu roubei, né, esse nome para o livro, devidamente autorizado. Não que isso tenha autoria, porque, na verdade, o que ele quer é justamente o contrário. Ele quer que essa ideia vá para frente, né? Roubou não, apropriou, né? Exatamente, claro. Não, senão a polícia me prende também. É verdade, é verdade. Agora, parece que estava escrito numa faixa, né? Você viu, Exatamente. Eu achei interessante essa história. Isso, exatamente. Foi no dia que eu fui entrevistar o seu Júnior, cheguei lá na casa dele em Piraporinha e tinha a faixa com a campanha para libertar o filho, né? Pedindo informações, ele pedia imagens de câmeras, enfim, pedia pessoas que pudessem dar testemunho e ajudar a comprovar o que todos já sabiam na região, que o Lennon não participou de roubo nenhum e que ele estava em outro local quando o roubo aconteceu, né? Então, a partir daí, ele faz uma série de movimentações, manifestações. Ele foi no Largo 13, ele foi na Avenida Paulista, né, que são locais, para quem não conhece São Paulo, de grande concentração, de fluxo de pessoas, né, para divulgar a prisão do filho. E aí, através dessa movimentação, que também, claro, foi feita no bairro onde ele mora, ele conseguiu descobrir que havia uma câmera na rua onde o Lennon teve a maior parte do tempo, durante o período em que ocorreu o assalto. E comprovou que o Lennon estava sob custódia da própria polícia militar na hora que o carro estava sendo largado pelos bandidos numa outra rua, a 900 metros de onde ele estava. Então não tem como, né, ele ter participado de nenhum sequestro, né, se o carro ainda estava em poder dos bandidos na hora que ele estava sendo tomando uma revista da polícia militar, né? Então é impossível, uma pessoa não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, ainda não dá. E você contou essa história, falou que estava indo entrevistar ele. A sua entrevista era específica para o livro? Não, era na época eu trabalhava no UOL, né? E foi lá que eu comecei a fazer a série. Essa apuração começou em novembro do ano passado. E lá eu publiquei 4 séries de reportagens de 4 casos específicos. O primeiro foi de um rapaz de São Paulo, foi publicado em janeiro. A segunda veio logo depois, em fevereiro, ou janeiro ainda mesmo, janeiro mesmo. Inclusive os rapazes foram libertados em janeiro. Depois da história do Lennon, que foi libertado em fevereiro, e depois dos rapazes que foram presos dormindo e foram libertados em março, no dia 15 de março, que foi a última que eu fiz lá, e aí agora eu estou me dedicando exclusivamente a escrever o livro e continuar com a apuração. Eu tenho mais outros 3 casos inéditos ainda. E até para dar mais credibilidade para esse trabalho que você está descrevendo para a gente, queria que você contasse um pouco da sua carreira, o seu envolvimento também com esse mundo de polícia, de apuração de crimes, de delegacia. Eu, particularmente, já somos colegas de rua, já nos encontramos em várias coberturas, então eu queria que você falasse para as pessoas. Kleber, eu tenho já 28 anos de carreira, né? Eu comecei com 19 anos em Santos, eu sou de lá, e comecei já no jornalismo policial, né? Mas aquela cobertura que você está ali começando, não tem muito o que questionar. Nós não tínhamos também os elementos que temos hoje, não tinha internet em profusão, não tinha como fazer uma pesquisa rápida, enfim. Então, você recebia aqueles BOs em papel amarelo, no caso, né? 7 vias, e a partir dali ia atrás das pessoas e fazia as reportagens. Hoje não, a gente tem muito mais elemento. E aí eu comecei assim, né? Depois eu vim para a Folha de São Paulo, fiquei 3 anos e depois trabalhei na internet, trabalhei na Editora Globo, Abril e tal, não sei o quê. E aí eu fiquei 16 anos fora de jornalismo diário, fiquei trabalhando em assessoria de comunicação, no caso do Ministério Público Federal. E no Ministério Público Federal aprendi 2 coisas. Primeiro, fiz minha pós-graduação, digamos assim, em Direitos Humanos. E segundo, aprender o sistema de justiça. Entender o funcionamento do sistema de justiça, como ele funciona,
quem são as partes, como é que funciona a justiça, tal, ler processo, muito processo, ler denúncia, né, ler sentença judicial. Então, eu peguei todo o know-how aí, né, e principalmente a entender quando um processo tem uma falha, né. Só de ler um processo eu já sei que tem coisas erradas, coisas faltando, entendeu? Porque no Brasil, por mais que tenha problemas, também a Justiça Federal, a Justiça Federal e o Ministério Público Federal são o padrão ouro, digamos assim, do que é a justiça no Brasil, entendeu? Se desse para classificar entre melhor e pior, a melhor justiça, entre aspas, é a Justiça Federal, né? Onde as coisas funcionam, as regras são mais ou menos seguidas, os casos são menos casos também, né? Então, consequentemente, o cuidado é melhor, etc., né? Então, deu para aprender muita coisa. E deu para aprender também sobre a função do Ministério Público, né? Que é muito diferente do que a gente vê na rua, no dia a dia, né? O Ministério Público, ele é a voz da sociedade no processo. Então, o Ministério Público, ele não é acusação. Ele não é somente um órgão de acusação. Tem uma má interpretação dele, ficou com essa pecha, com esse carimbo, e não é bem assim, né? Não é. O Ministério Público é também o defensor da sociedade. A questão é que divide, né, entre processo criminal e processo civil, então, para as pessoas, não tem uma linha clara de divisão. Fora isso, 6 anos de Lava-Jato na cabeça das pessoas, houve uma distorção muito grande do que é o papel do Ministério Público, mas definitivamente não é somente a Lava-Jato, entendeu? Não é aquilo, entendeu? Aquilo é uma pequena parte do Ministério Público. Voltando para o livro, são histórias de 13 personagens, né? Por enquanto, da periferia que tiveram esse tipo de problema. Eu queria que você também contasse mais. Exatamente. São 13 pessoas, dessas 13, 11 negros ou pardos, então reflete uma realidade do sistema prisional. Isso dá 84%, 11 de 13. E, coincidentemente, uma pesquisa feita principalmente com dados do Rio de Janeiro, feita pela Associação dos Defensores Gerais do Brasil, ela mostrou que dos casos de reconhecimento fotográfico e que gerou depois absolvição, né, dos casos com reconhecimento fotográfico que geraram absolvição, 83% das pessoas absolvidas eram negras, ou seja, o problema do reconhecimento fotográfico feito de forma irregular, ao arrepio da lei, afeta muito mais a população negra. Isso daí, obviamente, é reflexo do racismo estrutural, que é o racismo das instituições. Não é um racismo individual. Não que ele não deva ser também punido, investigado, apurado e tal, mas é um racismo de todos nós. É o racismo que todos nós temos, entendeu? É o racismo que está nas estruturas da sociedade, nas entranhas da sociedade. Não é geralmente o racismo de um indivíduo, eu xingar alguém de um termo pejorativo, alguma coisa do gênero, mas é o racismo praticado, é aquele racismo que é a falta de oportunidade, a desigualdade social, tudo isso, e isso reflete, obviamente, na polícia, isso reflete no judiciário, digamos assim, não sou um especialista, mas assim, daria para quase dizer que é meio que sem querer, né? As pessoas, produção, acho que ele está no ar. Uma expressão que pode definir, ilustrar bem o que você está falando, as pessoas são praticamente educadas com esse racismo desde pequena. Exatamente, é isso, né? E por falar em racismo, tem um dado muito interessante nesse livro que eu pesquisei para me preparar para essa entrevista, é que São Paulo é o estado do país que tem mais negros presos. E, por outro lado, a polícia de São Paulo é quase que totalmente, ou a sua imensa maioria, formada por brancos, o que acaba culminando aí numa guerra étnica. Mas sobre isso, o Marcelo vai falar no próximo bloco. Não saia daí. E nós estamos de volta ao estúdio da Hit TV em São Paulo, onde acontece o programa Análise Direta. Nosso programa que é transmitido para 190 países pelo canal 1 Europa e para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias. Hoje, nosso convidado aqui ao meu lado, o jornalista Marcelo Oliveira, que está falando do livro que aborda, né, casos de injustiça cometidos pela Justiça brasileira e também pela polícia, especialmente de São Paulo, onde aconteceu a apuração desses casos. E no intervalo, no final do último bloco, eu
relatava aqui um dado que o seu livro traz sobre os presos. A maioria da população carcerária em São Paulo, que é o maior estado do país, é composta por negros. Por outro lado, a quase totalidade da polícia é formada por brancos, pessoas brancas. Isso acaba virando um conflito de raças nas ruas? Não sei se é um conflito de raças, mas assim, o que a gente percebe é que assim, a polícia é orientada para revistar o negro na rua, né? O negro é o suspeito preferencial, né? Várias reportagens, não que eu fiz, mas assim, várias reportagens assim, historicamente mostram que a abordagem policial, muitas vezes, um dos critérios para a abordagem policial é a pessoa ser negra, tá? Então, isso acontece muito, assim, muito. Para você ter uma ideia, né? Essa semana que passou, eu iniciei a versão documentário do livro, né? Estou fazendo também um documentário sobre essa apuração. E um dos casos que eu ainda não publiquei é de um rapaz que está foragido desde junho do ano passado, porque foi condenado por roubo, né? Sendo que ele não praticou o crime, ele estava trabalhando na hora do crime, porque era um golpe que era dado, né, para roubar veículos, né, um golpe feito pela internet. E aí a vítima investigou. A vítima investigou, ela era um perfil falso de Facebook que anunciava um veículo. Só que esse perfil, para dar, né, assim, para a pessoa acreditar que aquela pessoa era real, esse perfil adicionou várias pessoas. Adicionou várias pessoas, entre elas estava esse rapaz, cujo nome eu não posso falar justamente por causa da condição dele e também pelo fato de o caso ainda estar inédito, ainda não ter publicado essa matéria. E aí eu perguntei para ele, né, eu entrevistei, tive acesso a ele, e perguntei para ele, meu caro, como era a cor das pessoas que estavam na cela com você? Eu não lembro agora exatamente o número, mas eram mais de 30 pessoas numa cela. Ele falou, todo mundo era negro, né? Então, acho que por aí ajuda a tirar muito, né, como é que é lá dentro, entendeu? Um rapaz, por exemplo, um dos personagens, o Kelvin está em liberdade provisória, foi acusado de roubo junto com mais 3 amigos. Também é outro caso bem parecido com o do Lennon, porque era impossível eles estarem no local do roubo, né? E as famílias deles conseguiram imagens que mostravam que os ladrões estavam em outro lugar, descarregando o carro, enquanto eles estavam na escola deles. Eles estavam numa área de lazer no entorno da escola deles, que é a única área de lazer do bairro. E aí, o Kelvin arrumou um emprego aqui na Rua Augusta, perto do centro de São Paulo. E ele fuma cigarro, né? E ele foi abordado em 12 dias, ele foi abordado 3 vezes pela polícia. 3 vezes. Assim, e ele não tinha documento. Por quê? Porque o RG ele tinha perdido antes de ser preso. Ele andava com a carteira de trabalho foi apreendida na delegacia, nunca mais localizaram a carteira de trabalho dele. Depois que ele foi libertado, ele procurou a polícia, não localizaram o documento dele. Ele foi tentar marcar no poupa-tempo a emissão do RG, o poupa-tempo terminou com o serviço presencial em virtude do recrudescimento da pandemia. Ou seja, ele estava andando sem documentos. Ele não sabia, por exemplo, que a reservista dele do serviço militar é um documento legal. Então ele andava só com o alvará. Quando ele apresentou o alvará e disse, eu sou Kelvin, eu trabalho ali a 10 metros daqui de onde a gente está, naquela lanchonete ali, o policial falou, mas isso não prova que é você. Você tem que ter um documento com foto. Né? Isso foi o primeiro dia, foi tranquilo. No segundo, os policiais ameaçaram levar ele para a delegacia por estar sem documentos, o que não é crime, porque ele disse quem era. Só é crime se a pessoa, ao ser abordada pela polícia, não tem um documento e não colabora com os policiais para dizer quem ele é. Não foi o caso. Ele disse, eu sou Kelvin, eu moro na rua tal, eu trabalho ali. Então isso não é crime, não é motivo para levar alguém para a delegacia. E na terceira ele foi esculachado. A mochila dele foi aberta, virada de cabeça para baixo, jogaram as coisas dele no chão, né? Então isso demonstra muito. Ele me falou uma coisa assim que eu fiquei muito mal quando eu ouvi. Ele falou, lá as pessoas andam fumando maconha na Augusta e não acontece nada. No meu bairro, se alguém fuma maconha, apanha e é preso.
né? Claro que não vai ficar preso horas e horas, mas é esculachado, é levado para a delegacia, é obrigado a fazer um termo circunstanciado. E realmente, eu morei do lado da Rua Augusta há muito tempo e as pessoas andam fumando maconha tranquilamente, entendeu? E não tem problema nenhum, não acontece nada, mas na periferia essa não é a realidade. Então, a primeira constatação dessa apuração que você faz, para um negro, andar na rua não é tão simples. Ele precisa se cercar de cuidados, de provas, enfim, de documentos. Ele tem que sair já preparado, né? É mais ou menos isso, né? Tem uma série super boa numa rede aí de streaming que chama Olhos que Condenam. Num dos primeiros episódios, mostra o pai de um dos garotos que foram presos injustamente, senta com ele para tomar café e fala: olha, filho, sempre anda com o seu documento. Se um policial te parar, pare imediatamente, responda imediatamente. Meio que uma aula de como se comportar, né? Porque é uma coisa que já é introjectada na vida das pessoas desde muito pequena, né? Então é um sofrimento muito grande, né? Viver assim, né? Parecendo que está vigiado todo o tempo. Né? Você fez até eu lembrar uma história de um grande amigo meu, também negro, que tem um carro amarelo muito bonito, que ele, claro, conquistou com o suor do trabalho dele, e ele fala que frequentemente é parado também por conta disso, por chamar a atenção, por ter um carro bonito. Mas já desenvolveu essa diplomacia das ruas de atender bem, de responder bem os policiais. Sim. E com classe ele chega até a constranger os policiais na abordagem. É uma arte para sobreviver a essas injustiças, né? Sim, sem dúvida. Não, engraçado, curiosamente, no período que eu estava fazendo essa apuração, eu estava num Uber, né? A empresa, o deslocamento era via Uber, via carro de aplicativo. E a gente estava numa avenida aqui de São Paulo, na Zona Sul, na Zona Oeste, na verdade, parado no trânsito, e a polícia chega no motorista e em mim, né, pelo lado esquerdo do carro, né, já de arma em punho, falando: olha, vamos saindo, não sei o que. Eu saí. Eu fiquei tão em choque, porque foi a primeira vez que aconteceu algo do gênero na minha vida, que eu não peguei meu crachá, não peguei minha funcional na época, né? E aí eles falaram: o problema é com o carro do motorista, aí o senhor aguarda aqui, por favor, o que o senhor estava fazendo? Eu estava indo trabalhar, tal, não sei o que, fazer uma reportagem. O senhor trabalha em reportagem? Sim, há 28 anos eu trabalho com isso. O senhor é muito experiente. Ele já mudou totalmente. O tratamento. Já começou a mudar. E aí o motorista foi explicando: olha, eu fui vítima de um roubo, eu comuniquei que eu encontrei o veículo. É porque a Polícia Civil não deu baixa. E aí a conversa foi mudando totalmente. Aí começou a bater papo, né? Já começou. Mas na periferia não é assim, né? Para você ter uma ideia, no caso do Lennon, por exemplo, o sequestrado era um médico. O carro dele era um Volvo, um V40. Cara, o carro foi encontrado pela polícia, foi devolvido para ele sem perícia. Sem qualquer perícia, não foi feita digitais no carro, não foi feito nada. Entregaram o carro, entregaram a chave para o cara. O cara recebeu, ele chegou na delegacia para reconhecer as vítimas já com o carro dele na mão. Diferença total. Total. Isso é completamente diferente na rotina, fora que foi feito incorretamente, né? Não é o procedimento correto. Primeiro ponto, a gente já falou que foi a abordagem. Depois, o segundo ponto, que é a acusação e a produção de provas que vão justificar aquela acusação. Se o policial decide que ele é o criminoso, está decidido. É mais ou menos isso. Praticamente isso. Não há produção de provas, né? Tem um dos casos, que é o caso dos meninos do Capão Redondo, que é o caso do Kelvin, do Alex e do Eric. A única prova é a polícia dizendo que eles estavam envolvidos no caso. E tudo mostra que não. Vídeo que a polícia não produziu. Quem investigou o caso foram os pais dos meninos, que foram atrás. E nisso eles ficaram quase 2 meses presos, né? Não, no caso deles foi 20 dias. Mas, de toda forma, os pais tiveram que investigar, colher vídeos, colher, digamos assim, depoimentos de outras pessoas. Inclusive, os próprios ladrões procuraram o pai de um dos rapazes
e falou, seus filhos não têm nada a ver com isso, quem roubou fui eu e o fulano, entendeu? Fulano realmente cometeu o crime, um roubo realmente aconteceu, uma pessoa presa realmente tinha a ver, só que a polícia resolveu, como a vítima descrevia, tinha mais 3 pessoas, prenderam mais 3 pessoas e levaram para a delegacia e falaram, foi esse daí. E a vítima ficou daquele jeito, a vítima não reconhece, aliás, é importante, nesse caso isso é importante, nesse caso específico a vítima não reconheceu. Mesmo assim, a polícia decretou a prisão em flagrante dessas pessoas, a justiça decretou a prisão preventiva, o Ministério Público denunciou e elas foram presas. Mesmo assim, mesmo com a vítima dizendo, não foram eles. Uma evidência disso que você está falando é que todos os boletins de ocorrência são iguais. Tem um padrão, eles sabem escrever daquele jeito e a mesma história que eles contam sempre. Eu fiz ronda de polícia que você lia boletim e é a mesma história. Sim, é muito parecido. Inclusive, também esse padrão se repete também no Ministério Público. Quer ver um exemplo? Num dos casos que eu investigo, o rapaz está preso, é o Joel. O Joel está preso até hoje, 7 meses, sendo que ele era testemunha do crime. Ele testemunhou um roubo de moto. E aí, os ladrões passam por ele, ele adverte os ladrões. Você vai deixar essa moto aqui? Isso aí vai dar problema para alguém na rua. Mal sabia ele que ele estava fazendo uma previsão. Para ele mesmo. E aí, o que aconteceu? Chega um vizinho dele, a moto foi abandonada na rua, metros adiante da casa dele. Chega o vizinho com a moto dele, o vizinho trabalhava com moto, chega com a moto, e ele fala para o vizinho, vizinho, não encosta nessa moto de jeito nenhum, essa moto é roubada. E ele vai ajudar o vizinho a botar a moto dele dentro da garagem dele, de forma que não encoste nessa moto. A PM chega e diz, você estava montado na moto, você acabou de descer da moto, você está preso. O PM inventa essa história. O rapaz foi condenado, a juíza não deixou ele falar, corta o depoimento dele, eu vi o depoimento, eu vi o vídeo. A juíza corta, impede ele de responder as perguntas. Ela fala, olha, nós estamos com tempo, eu já entendi a sua história, muito obrigado, mas a gente tem que continuar. Corta uma testemunha dele, impede que uma testemunha dele preste depoimento à juíza, condena na mesma hora, durante a audiência. Termina, faz a sentença, condena 5 anos e não sei quantos meses. Legal. Bom, nosso tempo aqui do segundo bloco estourou, então a gente vai para o intervalo e daqui a pouco volta com o terceiro e último bloco. Não saia daí. E nós voltamos com o terceiro e último bloco do programa Análise Direta, que hoje está falando dos casos de injustiça cometidos pela polícia e pela própria justiça brasileira. O assunto está rendendo tanto aqui que a gente quase não consegue parar. Aqui ao meu lado, o Marcelo, que é jornalista e autor do livro que aborda esse assunto. Você estava concluindo o caso, a história... E aí ele é levado preso, e tal, foi processado. E agora está lutando pela liberdade. E aí a defesa dele fez a apelação dessa condenação, para o TJ, para o Tribunal de Justiça. Para você ter uma ideia, a apelação dele levou 2 meses para subir da primeira instância para a segunda, só o documento. Por quê? Porque a vítima se sentiu incomodada por ter sido procurada pelos parentes do Joel que foram contar o caso para ele e tal, olha, não é bem isso, o Joel não tem nada a ver e etc. Ele procurou a justiça, conseguiu uma ordem, o processo teve que ser censurado, o nome dele foi apagado de todas as folhas. Esse processo é manual, isso levou 2 meses para ser feito, para encaminhar para a justiça, para o Tribunal de Justiça, e aí chegou lá para o Procurador de Justiça, E o Procurador de Justiça deu parecer contrário à liberdade do Joel, dizendo o seguinte, olha, não há motivo nenhum para desconfiar da credibilidade do policial. E aí tem sim, eu descobri, eu fui atrás, eu pesquisei. O policial que prendeu o Joel é condenado em segunda instância, já transitado e julgado pela Justiça Militar. Inclusive o próprio Ministério Público, a instituição onde esse procurador Serra Fileiras, falou, tem que ser expulso da corporação. Só que o Tribunal de Justiça Militar foi contra, decidiu pela condenação, porém sem o afastamento das funções e sem
a expulsão da corporação. Ele continua na Polícia Militar, mesmo sendo condenado, e já foi investigado, inclusive, por porte de arma de uso restrito das Forças Armadas, né? O cara tem uma coleção de armas, né? O cara era ficha suja, então. Ficha suja, o policial. Então, não dá para dizer que o policial é ilibado, entendeu? Mas por que ele disse isso? Um outro promotor me disse por quê. Porque é copia e cola, porque é padrão. Como a gente falou. Exatamente. Mas agora, esse caso é emblemático porque ele traz uma situação que se repete muitas vezes, que fica a palavra de um contra a palavra de outro, sem evidências, sem provas. E quando chega nesse momento, é claro, a palavra do acusado, ela não tem credibilidade, não tem valor. Exatamente, é basicamente isso. E além de a prova ser considerada irrelevante na opinião da polícia, dos investigadores e tal, não é dada oportunidade no direito brasileiro, no inquérito policial, do contraditório. Não é costume da Polícia Brasileira e do Ministério Público Brasileiro fazer provas para o processo, fazer provas em nome da sociedade, em nome da defesa. Eles só fazem a prova visando a acusação e a condenação. Então, por exemplo, mesmo que uma família fale, olha, meu filho tem que prestar depoimento porque não foi isso que aconteceu, a polícia não colhe esse depoimento. O processo vai do jeito que foi concluído desde o flagrante. Ele é parcial. É parcial. Pra você ter uma ideia, o caso do Joel mesmo, ele entrou na delegacia, não lembro que horas, mas em 1 hora e 1 minuto, o BO estava concluído, o flagrante estava concluído e o relatório policial estava concluído e encaminhado para a justiça. Muito rápido. 61 minutos. O que é isso? Nada. Para decidir o futuro, praticamente, de uma pessoa. Aliás, está presa até hoje, 7 meses já. Agora, dentro desse panorama, como ficam as famílias? Você citou casos que, muitas vezes, os próprios familiares é que têm que investigar para produzir essas provas. Como deve ser o comportamento de uma família perante um caso desse? Ela primeiro tem que se organizar, né? Buscar testemunhas oculares, né, que viram o fato. Ela tem que procurar imagens de câmeras. Ela tem que fazer a investigação. Na verdade é essa, e não tem esse preparo, né? Mas com a ajuda de advogados, né, elas fazem a investigação que se chama investigação defensiva, juntam elementos, e aí só no processo, infelizmente, né, porque como eu já estava dizendo antes, né, a polícia infelizmente não colhe informações pela defesa das pessoas, no processo, na audiência, e antes da audiência, né, encaminhando essa documentação dentro dos autos, pedir a liberdade das pessoas, né? De todos esses casos aí que eu contei, as famílias foram fundamentais na colheita de informações, imagens, né, que ajudaram a inocentar, né, deixar claro que essas pessoas não tinham envolvimento com crime. Mas essas histórias ainda são exceção, né? Porque o que contribui ainda para esse ser um ciclo vicioso é que muitas vezes as famílias são pobres, não têm conhecimento legal, não têm condições materiais para fazer uma apuração mais a fundo do caso. Sim, é verdade. E uma das coisas que eu quero que a apuração continua, tá? A gente continua escrevendo. Um dos capítulos vai ser justamente sobre isso, né? Como que os pais vão reagir? Quem que eles têm que procurar? Quais são as autoridades, né? Quantas pessoas sabem que existe uma ouvidoria da polícia, por exemplo, né? Que é um órgão para acolher denúncias de abuso de autoridade, né? Quantas pessoas sabem disso, né? A ouvidoria ouve as pessoas, toma o depoimento, né? E envia para a corregedoria da polícia, da Polícia Civil, da Polícia Militar, e encaminha cópia para o Ministério Público também, que oferece a denúncia, né? Teve um caso, no caso do Capão Redondo mesmo, o ouvidor, depois que os rapazes obtiveram a liberdade provisória, quis se encontrar com os rapazes e com as famílias. E ele falou uma coisa para as famílias que foi muito marcante, que quem tinha investigado, quem tinha feito o caso, foram vocês, né? Quem fez o trabalho da polícia foi vocês. Né? Ele mesmo, como uma pessoa, um criminalista de muitos anos, né, de experiência, virou para as famílias e falou, quem investigou o caso foi vocês estão de parabéns. E realmente não tem outra coisa para dizer para essas famílias, entendeu? Além de dar os parabéns, porque é uma luta inglória, mas não são todos que reúnem as condições, inclusive de psicológicas, né, para ir para frente com uma investigação dessa, entendeu? Condição financeira também, né? É muito difícil para elas.
Agora, o que me chama a atenção também nesses casos é o papel do Ministério Público, a atuação. Porque se a gente pega os casos de maior repercussão, você vê sempre um Ministério Público muito atuante. Eu, particularmente, acompanhei o caso da morte do prefeito Celso Daniel e eles denunciaram um grande esquema que havia na cidade. Você tem aí o GAECO, que é um grupo de atuação contra o crime organizado. Porém, nesses casos, o Ministério Público acaba falhando ou não dando a mesma importância ou a mesma atenção? Eu acho que são casos que vêm de batelada, entendeu? Então, eles não conseguem dedicar a mesma força que um GAECO tem, estrutura, nada disso, né? Então, são promotores de justiça, promotoras, que infelizmente trabalham mais em cima de papel, entendeu? Então, não conhecem a realidade. É diferente de um promotor do GAECO. O promotor do GAECO vai à rua, se for necessário. Ele ouve as pessoas, ele conhece, ele estuda, né, o verdadeiro criminoso. Ele olha para uma pessoa, ele sabe que aquela pessoa é criminosa, né? Um bom policial, a mesma coisa, né? Vários desses casos, os policiais civis falaram assim para as mães: olha, eu sei que seu filho não tem nada a ver, não, mas na justiça você vai provar. Mas por que você não cancela esse flagrante aqui se você sabe que tem ciência que essas pessoas não são envolvidas? Não, porque quando a PM traz, a gente só registra, né? E o ouvidor é uma das pessoas que fala muito isso. O policial civil, ele é o primeiro controle sobre a atuação da polícia militar. Se ele acha que tal caso não deve ir para frente, ele não registra o flagrante, ponto final, não registra o flagrante e libera a pessoa. Ou registra um BO de, olha, encontro de veículo, tem um suspeito, foi descrito aqui, mas a prova ainda não está clara, é necessário continuar a investigação e suspende o flagrante. Ele pode fazer isso, ele tem autoridade, ele é autoridade policial. É para isso que o delegado de polícia no Brasil é formado em direito. Esse é o entendimento. Mas então há uma certa ética aí que compromete entre os próprios policiais civis e militares. Vamos dizer, um não quer comprar briga com o outro. Digamos que sim, sim. Apesar de que houve umas rusgas recentes entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, voltou a acontecer, né? Depois daquele episódio que um policial militar foi morto por um policial civil falso, né? Uma pessoa que se passava... Né? Exatamente. Uma pessoa se passava por policial civil... Não revistou? Não revistou, e aí o cara pegou a arma e atirou nesses policiais militares. Desde então, o clima não está mais a mesma coisa. Mas a Polícia Civil também, isso é importante dizer, ela não recebe o mesmo aporte de recursos que a Polícia Militar, né? Ela é uma polícia que está totalmente sucateada, com equipamentos velhos, revólveres velhos. Outro dia mesmo, eu recebi uma denúncia, quando eu ainda estava trabalhando no UOL, do sindicato dos delegados, dos novos policiais, que estavam recebendo umas garruchas velhas, uns 38 enferrujado, cara, juro por Deus. Eu vi a foto. Não tem condição de uma arma dessa tá em serviço da sociedade, entendeu? É uma arma que, na hora que for necessária, eu espero que não seja, não tem condição de fazer um disparo, entendeu? A munição velha, né? Então, a Polícia Civil nem tem como muito confrontar a Polícia Militar, porque ela está abandonada, digamos assim. Legal. E, Marcelo, particularmente, eu quero destacar o equilíbrio do seu trabalho. Você pondera todos os lados com os problemas e também com as circunstâncias que acabam, às vezes, culminando com esses erros. Nosso programa vai chegando ao final, voou o tempo, né, de tão interessante, como eu disse, polêmico em alguns momentos esse assunto. E eu queria reservar esse espaço final, esses últimos minutos, para você deixar os seus contatos, também orientar as pessoas, né, que querem mais informações, que querem acesso ao seu livro. O projeto do livro está disponível no endereço bit.ly, barra Liberdades Negras Importam, com as maiúsculas nas primeiras letras de cada palavra, bit.ly, barra Liberdades Negras Importam. Lá tem o conteúdo, dá para entender um pouco mais do trabalho. E para me contatar, pode ser meu WhatsApp e tal, ou meu e-mail. Eu vou colocar meu e-mail mais fácil, marcelo.zoyd@gmail.com, que é meu apelido. Se alguém tiver uma história de injustiça e quiser ir para frente, pode me procurar. A gente tenta colocar as autoridades em conhecimento do caso e divulgar se houver autorização da família. Mais uma vez, obrigado pela presença e parabéns por esse trabalho, Marcelo. Obrigado, Kleber.
Legal. E você gostou dessa entrevista? Quer assistir de novo? É só acessar as nossas redes sociais. Pelo Facebook, /Programa Análise Direta, ou então pelo YouTube, pelo canal Hit Notícias. Lembrando que esse programa é transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. Você também pode entrar em contato com a nossa produção pelo WhatsApp. O número 55, para quem está fora do país, 11 99224-7760. E continue ligado, porque aqui você sempre tem um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Até a próxima!